Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, tirado a barba, vamos falar sobre o CPTS. O Hedge Fund, hoje é estranho falar CPTS para quem investe nesse mercado há mais de 10 anos, que é o meu caso, é estranho falar que o CPTS não é mais um fundo de papel, ele é um Hedge Fund, que hoje na verdade ele é praticamente um FOF, né, se a gente for ver. Que era o que eles sempre queriam, que eles queriam que virar FOF pelas movimentações que o fundo fazia, eles tinham um desejo em se transformar em FOF e conseguiram. Mas vamos lá, mais um mês acompanhando aí. O vídeo vai ser rápido porque não tem nada de. Não teve nenhuma movimentação interessante no fundo. Então vamos lá, pessoal. Então, o relatório agora de janeiro de 2025. O fundo fechou 6,21 em janeiro, né? Se a gente for pegar hoje, 6,69, pouca diferença. O fundo, o CPTS é um dos poucos fundos, pessoal, que a gente for ver que não se valorizou nesses últimos meses aí, principalmente essas últimas semanas. Eu acho que ele paga muito pela fama da Capitânia, né? Que a fama da Capitânia se deteriorou demais nos últimos meses, principalmente no último ano, pelos movimentos. E aí eu acho que com essa mudança que eles fizeram no CPTS, que de fato é o carro-chefe da Capitânia em termos de fundos listados, assim, é o carro-chefe. Essa mudança, quem sabe, tentar recuperar um pouco da credibilidade que a Capitânia tinha, pelo menos, né? Fundo valor patrimonial 8,56, a gente vê um baita de um deságio aqui, né? Se a gente for pegar, eles não colocam o deságio da carteira, mas a gente for pegar, deixa eu fazer as continhas aqui, rapidinho, calculadora. Deixa eu pegar aqui, a gente está falando de um deságio aqui, nem vou pegar a cota de mercado porque dá quase na mesma. 6,2 dividido por 8,5. Estão falando de um deságio de quase 30% ainda, né? É muito grande, se a gente for comparar inclusive com outros, é muito grande. Isso dá uma taxa IPCA 15,87 versus 13,37 ao mês anterior, mas isso muito em função do preço da cota. Resultado 0,75, 7,5 centavos, dividendo também 0,75. Esse basicamente é o recorrente do fundo hoje. É claro que vocês vão ver que ele está fazendo muita troca, né? Ele está trocando basicamente a carteira de CRI por carteira de fundo imobiliário. Então acaba que um vai compensando o outro no resultado. Por isso que eu entendo que hoje basicamente o recorrente do CPTS são esses 7,5 aqui. Uma liquidez altíssima, embora tenha caído, mas muito alta. Queda no número de cotistas, né? A gente tem uma queda. Teve principalmente um aumento quando ele virou base 10 e agora teve uma queda aí de 4 mil cotistas. Aqui, pessoal, resultado no mês, mostrando que o fundo continua 100% adimplente. Hoje, o fundo na carteira de CRIs, 16 CRIs. Para quem lembra do CPTS antigo, era muito mais CRI e pouco fundo imobiliário. Hoje, o fundo está com 90 fundos imobiliários. Se a gente for pegar a carteira de FOF hoje, acho que eu não lembro de um FOF que tenha mais do que o CPTS em fundos imobiliários. É bastante coisa, o que dá quase 55% do PL, ou seja, foi o que eu falei para vocês, era o que eles queriam, eram transformar o CPTS praticamente num FOF, mas com a flexibilidade de poder mudar isso no decorrer do período aí, quando eles quiserem. Então aqui eles colocam o potencial de upside, né? Então, o potencial de upside da carteira de fundo imobiliário, quase mais de 70%, que aí é aquele duplo desconto, tanto do valor patrimonial do CPTS quanto do valor patrimonial dos fundos que estão dentro da carteira. E aí eles estimam aqui quase 71% de potencial. Pessoal, aqui eu vou passar porque é exatamente o mesmo relatório do mês passado. Muito bom, por sinal, mas assim, não tem sentido eu falar da mesma coisa de novo. Eles até colocam aqui falando que eles querem dar a chance das pessoas. Eles até falam aqui, quer ver? Ó? Por mais um mês iremos manter o comentário especial para que todos tenham a oportunidade de ler. Mas aí também é como se o relatório do mês passado sumisse, né? Podia colocar, leia o relatório ou colocar o linkzinho para baixar o relatório anterior, não sei, assim, é quase mais da metade do relatório aí é basicamente isso. Carteira de CRIs hoje taxa implícita de IPCA mais 14,75, é bastante coisa, né? Mas é muito em função, claro, do preço da cota. Aquilo, a mesma coisa, aqueles CRIs que eles consideram CRIs com possibilidade de liquidez rápida. Aqui as precificações, a mesma coisa do mês passado. Vamos só aqui a parte de precificação de vendas, né, de renda urbana. Aqui a tabela de sensibilidade,
E aqui em função, se a gente for pegar hoje, como é que tá o preço da cota mesmo? 6,69. Até cheguei a deixar marcado aqui, tá nessa faixa aqui. Se a gente for pegar taxa IPCA líquido 14,32, a parte só de CRI, IPCA líquido 24,66 de carrego do fundo. Lembrando sempre, pessoal, que taxa de rentabilidade, a taxa de sensibilidade, não é o retorno que você vai ter em dividendo, nos rendimentos, e sim é a rentabilidade, o potencial de rentabilidade da carteira em função da duration dos ativos que tem lá dentro. Se foram levados até o final do vencimento, é o quanto que o fundo vai ter de retorno nesse período. É basicamente pelo preço da cota que ele está hoje, é trazer todos os CRIs a valor presente. É basicamente isso que a tabela de sensibilidade mostra. Então, não é retorno, tá, pessoal? Não é o retorno em termos de dividendo que você vai ter. Inclusive, até o próprio FHI, eles colocam isso no... Eles até não colocam, até na live que a gente fez, na última live, eu até cheguei a perguntar por que eles não colocavam a taxa de sensibilidade no relatório. Exatamente, eles dão essa explicação, porque eles entendem que os investidores eles ainda não têm maturidade suficiente para entender o que é uma tabela de sensibilidade. Então, não sei se é a melhor ou não decisão, mas, de fato, tem algumas pessoas que ainda não entendem isso, né? Então... Bom, aqui, a partir da DRE, pessoal, é importante, um ponto que aqui que eu gosto de chamar a atenção, se a gente for pegar aqui, olha só que interessante. Mais um mês aí o fundo realizando prejuízo na venda, então ele está trocando CRI por fundo imobiliário, tanto é que a gente vê um aumento grande aqui nos rendimentos de fundo imobiliário. Principalmente, janeiro também tem muito fundo imobiliário que paga rendimento extraordinário para completar a regra dos 95%. Mas a gente vê que tem um aumento consistente aí do rendimento, ganho de capital em fundo imobiliário também ele vem fazendo, e o CPTS sempre foi muito bom nisso. Tanto ganho de capital com CRI e ganho de capital com fundo imobiliário. Ele sempre foi muito bom nessas operações. E aqui a gente vê que o fundo... ele gerou 7,5, pagou 7,5, então é basicamente o recorrente dele, até dele adequar a carteira, acertar a carteira, a gente vai ver muito esses trades, principalmente esses prejuízos. A gente vê aqui que ele está praticamente desde o... É que tem que pegar antes aqui, mas a gente pegar há muito tempo ele vem só prejuízo, só prejuízo, só prejuízo, exatamente porque ele está vendendo os CRIs, as taxas de aquisição eram muito baixas, então ou ele leva, ou ele realiza os prejuízos que ele vem realizando, e está trocando por fundo imobiliário. Eu acredito que também tenha sido um dos motivos que o fundo quis mudar a política, porque ele sabe que a Capitânia talvez entendesse que esse momento de mercado que a gente ainda vai demorar. Então eles vão ficar carregando uma carteira que eles não vão conseguir girar, pagando menos dividendo, então eles trocaram logo para poder aproveitar o upside de fundo imobiliário na parte de FOF. Aqui a carteira, as partes de CRI, né, foram 3,1 de compra definitiva, IPCA mais 9,66. Aqui a parte de venda, IPCA mais 9,64, então um pouquinho de diferença. Aqui a gente vê, né, o fato, a gente tem um prejuízo, porém um impacto positivo patrimonial, lembra, pessoal? Porque a taxa de aquisição, a taxa de venda, ela é maior do que a de aquisição, o que faz com que você tenha um impacto patrimonial. Porém, como ela é menor do que a de marcação, você tem um prejuízo na venda. Então você tem um ganho patrimonial, porém um prejuízo na venda. Eu já expliquei isso, acho que foi no vídeo do RDM há um tempo atrás, para mostrar, eles fizeram acho que no CRI da Eco, se eu não me engano. Que a negociação, a gente vê queda no número de cotistas. Carteira do fundo hoje, praticamente um FOF. Aqui a carteira de crédito do fundo. Lembrando o MCLO, né, o que gerou aquela questão do MXRF, eu até cheguei a comentar com vocês que o CPTS e a Capitânia participaram da emissão. Aqui a gente vê o resultado negativo de compromissada, cada vez mais trazendo, embora eles enfatizem que ainda assim o resultado continua positivo, mas ele já foi muito maior, então o fundo já poderia ter resolvido isso. A grande questão é que falta aqui, talvez, é o vencimento das compromissadas. A gente não sabe qual é o vencimento, mas o bom é que eles já colocaram o custo de compromissada, não é um dos custos mais altos, né? Embora a gente veja alguns outros fundos fazendo compromissada a meio, 0,5. E aqui é a carteira do fundo. Beleza, pessoal? Então era isso, não tem muito nada de novo, nenhuma modificação, mas assim, dá a impressão que tá dando certo a estratégia do CPTS, algo que a gente acompanha aí por mais tempo, e é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.